dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo toda terça-feira, esclarecendo, segundo a Bíblia Sagrada, se o que é o certo, orar ou rezar. Amém? Que Deus possa trazer conhecimento através do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Orem por nós para que a gente não venha pregar nenhuma heresia. É o nosso cuidado, o nosso zelo com a palavra é exatamente essa, para não pregar besterol, nem algo que não seja extremamente certo. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Nós estamos aqui na nave do templo, vamos orar em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus que traga conhecimento, traga sabedoria. Tudo que a gente aprende na casa do Senhor é para nós repassarmos aquilo. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós temos que repassar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus e vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho amado, nós exaltamos, Senhor, o Teu nome, porque Tu és um Deus santo, vivo e poderoso. Vem nesta noite, Senhor meu Deus, trazer a revelação da Tua palavra, daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, meu Deus, para que nessa noite, ó Espírito Santo, Tu venha fazer a Tua obra restauradora, Senhor. Que Tu venha trazer o conhecimento da Tua palavra, aquele que tem a intelectualidade aberta e também aquele, Senhor, que tem, meu Pai, a carência do conhecimento. Abençoa aqueles que não sabem ler, meu Pai, que não sabem escrever e que muitas vezes são limitados, meu Pai, no conhecimento da Tua palavra. Mas, Senhor, eu digo que eles têm aquilo que Tu precisa, que é o ouvido para ouvir, porque a fé, meu Deus, ela vem por ouvir a Tua palavra. Por isso, Jesus de Nazaré, te pedimos nesta hora que Tu, Senhor meu Deus, envie as Tuas miríades de anjos para amarrar todo e qualquer tipo, Senhor, de espírito de impedimento que queira atrapalhar, meu Deus, a Tua obra, a Tua casa. Oramos por aqueles que estão sendo impedidos de chegar nesta noite. Oramos por aqueles que estão amarrados, meu Deus, através de um espírito maligno que está enfrentando dificuldade de voltar para a tua casa, está enfrentando dificuldade de congregar, está enfrentando dificuldade de achar uma igreja, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Precisamos, Senhor meu Pai, nesse momento, que Tu receba o nosso louvor, a nossa adoração. Mas antes de louvarmos o Teu nome através dos cânticos, nós queremos pedir perdão, Senhor, por qualquer coisa que nós tenhamos feito, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo. Te pedimos perdão, Senhor meu Deus, por qualquer ato, Senhor, por pensamento, por palavra, por ações. Senhor, entra com Teu sangue agora sobre as nossas vidas e nos lava e nos purifica, nos santifica, Senhor meu Pai. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos torna limpo como isopo, meu Pai, e traz, Senhor meu Deus, a Tua palavra, a Tua presença nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, Senhor. Alcança todos os nossos irmãos que neste momento estão, Senhor meu Pai, ouvindo a Tua palavra, vão compreender e vão aprender mais sobre Ti. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando, meu Deus, da Tua palavra e o que a Tua palavra diz, como tem que ser. Por isso, Jesus, assim nos assiste nesta noite, na Tua presença, na presença de Teus anjos. Eu oro, Senhor, na certeza dessa resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Pastor Efraim, aleluia, vai adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, queridos. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei.
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declare mais uma vez ao Senhor: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declare isso ao Senhor nessa noite. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, Senhor. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Levante as suas mãos e declare isso ao Senhor. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Declare mais uma vez: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja declara assim: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, nós adoramos ao teu nome, Senhor. Te entronizamos, ó Senhor, pois reconhecemos, Pai, a tua soberania. Reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos que não há outro Deus acima de ti. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso amigo fiel, o nosso Consolador. Estamos aqui, Senhor, para nos entregar a ti, para nos render a tua presença, Deus. Declarar que tu és o único digno de honra, glória e louvor e adoração. Inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa voz, Senhor, pois queremos mais e mais da tua presença. Para onde nós iremos se a tua presença não for conosco? O único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Declare mais uma vez: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos. Levante as suas mãos e declare: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser. Então diga mais uma vez: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Eu consagro todo meu ser a Ti. Levante suas mãos aos céus. Expresse a Ele a sua adoração. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Seja grato ao Senhor até mesmo por aquilo que Ele não fez, porque grandes coisas o Senhor ainda vai realizar na tua vida. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti,
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Erguemos, Senhor, as nossas mãos aos céus. Erguemos as nossas vozes, Pai, para dizer que não há outro Deus como Tu, Pai. Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor, digno de adoração. Agora, Senhor, nos dá o entendimento da Tua palavra nessa noite, Pai. Pois estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos mais de Ti. Precisamos conhecer-te mais. Precisamos, meu Deus, entender mais da Tua existência, entender mais do Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade. Entendermos, Senhor, que nós somos dependentes da Tua graça. Nós somos dependentes, Senhor, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Que não existe outro lugar que seja igual à Tua presença. Pois a Tua presença, Senhor, transforma a tristeza em alegria. Pois na Tua presença, Senhor, não existe aquele que entre doente para que não saia curado, Deus. Pai, a Tua presença, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida, ela muda, Senhor, os nossos sentimentos, Pai. Então nós queremos erguer as nossas mãos aos céus nessa noite e Te dar toda a honra, e Te dar toda a glória, e Te dar todo o louvor, e declarar, Senhor, que Tu és santo, que a Tua glória enche os céus, a Tua glória enche a terra, Pai. Precisamos, meu Deus, ser constrangidos pelo Teu amor. Precisamos, Pai, ser constrangidos pela Tua glória, Deus. Queremos Te conhecer, queremos mais de Ti. Então sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, Pai, para que os nossos corações estejam abertos nessa noite para receber da Tua palavra, Pai. E que não venhamos sair daqui sem entender e sem compreender. E mesmo, Senhor, independente de qualquer situação que estejamos vivendo, o Teu Espírito Santo venha tomar conta das nossas vidas nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se assim você crê e concorda, diga amém e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém. Dê a paz do Senhor para quem ainda não falou com você. Aleluia. Nós estamos vivendo aqui promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade nessa noite daquilo que nós temos aprendido toda terça-feira. Eu quero convidar você que é católico, você que é evangélico, você que não congrega em lugar nenhum na terça-feira, pegue seu papel, pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, venha para cá, nós estamos chamando você. Nós somos a Comunidade Batista em Altamira. Você que faz muito tempo que não congrega, você que está desigrejado até, amém? Venha para cá. Toda terça-feira nós temos o Seminário da Palavra, que nada mais é do que o antigo, conhecido e tradicional culto de ensino da Palavra do Senhor Jesus, amém? Existe uma regra que Jesus deixou, que sem a prática dessa regra é quase impossível nós vencermos as nossas adversidades, amém? Aí eu quero pegar primeiro com você a questão do medo, tá? O medo, ele nos impede de muitas coisas, e Deus deixou para nós a oração. A oração é uma arma de guerra que o Senhor nos deu, poderosa, mas muitas pessoas ficam confundindo a oração com reza, com prece, né? E nós temos aprendido aqui durante todas essas semanas que nós temos aqui, que a oração nada mais é do que você falar com Deus. Aí o primeiro estudo nós tivemos que ensinar quem é Deus, como é Deus e como Deus se porta. E a coisa central do ensino sobre Deus é que a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que dele é a honra, o poder e a glória.
Quando ele diz que dele a honra, o poder e a glória, é porque nada mais que esteja em cima do céu, ou abaixo da terra, ou abaixo das águas, nada pode se comparar com o poder desse Deus. Eu espero que você esteja entendendo. Aí nós vemos pessoas que têm dificuldade para falar com Deus, porque alguém disse que ele pode se deportar a uma imagem de escultura que representa o fulano de tal, a ciclana, que está no céu. Primeira coisa que nós vimos aqui, que lá no céu não tem ninguém, a não ser o próprio Deus e as miríades de seus anjos e os anciões. Não tem ninguém que tenha vivido nessa terra aqui que já esteja morando no céu. O céu ainda não foi inaugurado, vamos deixar isso bem claro. O céu só vai ser inaugurado quando a igreja do Senhor Jesus for desta terra arrebatada. Os salvos em Cristo Jesus serão ressuscitados. Aí sim a Bíblia diz que nós seremos levados para o céu, e essa carne, esse corpo já não mais existirá. A Bíblia diz que no momento do arrebatamento nós receberemos um corpo incorruptível. Se você crê nisso, levanta a sua mão aí, adora Ele em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é maravilhoso. Então tem muita gente falando para as paredes. E aí uma das coisas, as pessoas me perguntam: pastor, mas eu fiz uma oração, uma reza para uma imagem de escultura, e aquilo que eu pedi eu recebi, e aí? E aí tem duas coisas. Aí tem duas coisas. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Ou a misericórdia de Deus alcança você, ou alcançou, justamente porque Deus sabe que você está deportando aquilo que no Salmo 115 diz, vamos lá de novo: tem olho, mas não vê, tem boca, está aqui. A igreja romana ensina muita coisa. A igreja, os espíritas ensinam outra, o budismo ensina outra. Mas afinal de contas, pastor, a quem que eu tenho que seguir? É simples. A Bíblia diz que Jesus se identificou. Escute, você que é católico, evangélico, espírita, você que é kardecista, você que é hinduísta, você que é budista, Jesus apareceu e ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz que só tem um jeito, olha só, de você ir ao Pai, só pode ser através de Jesus. Jesus não nomeou a mãe dele, não nomeou os discípulos, não nomeou os irmãos dele, não nomeou ninguém. A única coisa que Jesus nomeou foi a sua igreja, a igreja que prega o evangelho de Jesus. Eu já expliquei aqui que nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Católico porque vem de uma fé única, apostólico porque nós seguimos a doutrina que os apóstolos deixaram através da Bíblia Sagrada, e cristão porque nós estamos enraizados no cristianismo. Então você não pode dizer que você é católico, apostólico, romano, que aí você vai seguir a doutrina de Roma. Aquilo que ele ensinar de bom é bom, e aquilo que ele ensinar de mal, você também vai aprender. Nós temos no nosso meio muitos evangélicos de péssimos testemunhos, de péssimo caráter. Por quê? Porque não foram transformados pelo poder do evangelho. O evangelho, ele transforma você no momento que você abre o seu coração e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se Jesus também na sua ressurreição chamou os discípulos e disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, então significa que não tem ninguém mais. É difícil entender isso. Ninguém mais tem poder para levar o homem para o céu ou mandar para o inferno. Jesus, uma certa vez, ele chamando a atenção dos discípulos que estavam com medo, e Jesus olhou para eles e disse assim: olha, vocês não devem temer quem pode lhe matar e tirar a alma. Jesus disse: temei primeiro
aquele que além de poder de matar você, tem o poder de mandar a sua alma para o inferno. Não teve gente na Bíblia que falou mais de inferno do que o próprio Jesus. Jesus, ele fala do inferno porque ele sabe que o resultado de quem está adorando as imagens de escultura, adorando os outros deuses, que não dá adoração a ele, não pode ir para o céu, queridos. O céu, ele foi conquistado para os cristãos, praticantes da palavra dele. Por isso muitas pessoas, eles se baseiam: ah, pastor, mas eu tenho a graça. Olha aqui, não compare graça com misericórdia. Não compare. A graça já é um favor imerecível. A graça é para mim que sou pecador, para você que é pecador, mas que nós não sentimos mais prazer no pecado. Então esse pecado nosso, através da graça, não vai deixar nós irmos para o inferno. Agora, vai ler a sua Bíblia, que está escrito lá que tem pecado que é para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? É aquele que você sabe que é pecado, é aquele que você sabe que desagrada a Deus, mas você não tem temor do Senhor. Aí você pratica o pecado da iniquidade, que é o pecado consciente. Então eu me vi na obrigação como pastor de esclarecer isso a muitos. Não ore para a imagem de escultura, porque Deus odeia, Deus abomina, Deus manda destruir toda a imagem de escultura. Se o primeiro mandamento, vou só relembrar aqui, se o primeiro mandamento diz que você não vai fazer imagem de escultura de nada do que está no céu, eu me lembro que no primeiro estudo eu toquei nesse assunto. Se você acredita que as imagens de escultura, as pessoas lá, os santos que serviram a Jesus já estão no céu, mesmo assim a Bíblia diz que não era para fazer imagem de escultura do que está lá. Concorda comigo? Então abra o seu coração, querido. Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja. Eu não estou dizendo para você, abandonar a sua congregação. Estou dizendo para você se converter a Jesus. Por que eu vou servir ao santo se eu posso servir ao Deus do céu e da terra? Amém ou não amém? Livro de fé e prática é só a Bíblia, só ela. Então nós estamos aqui, desde a primeira aula, fazendo essa diferença. Qual é a diferença? Rezar ou orar? Qual é o que está certo? Rezar é repetir várias vezes uma oração que já está pronta. Rezar é repetir várias vezes uma oração que alguém fez com sinceridade do coração. E aí Jesus chama seus discípulos e manda observar os fariseus, como é que eles oravam. Você não ora aí hoje? Você não reza? 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Querido Padre, faz o girê aí, faz muita coisa. Jesus disse: não useis de vãs repetições, porque não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Entenda isso. Uma oração simples, mas que saia de dentro do seu coração, isso é oração. É você conseguir tocar com um simples pedido a presença de Deus. Então nós temos visto que Jesus deixou o Pai Nosso, Pai Nosso. Mas o Pai Nosso também não é oração e também não é reza. O Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus deixou para nós. E eu tenho chamado a atenção dos irmãos a respeito do que está escrito, porque Jesus disse lá em Mateus, veja aí você que trouxe a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Jesus deixou para nós analisarmos o modelo de oração que nós temos que seguir. Amém ou não amém? Pastor, tem algum problema a gente repetir o Pai Nosso? Não. Mas não é o que Jesus deixou como prática. Ele deixou modelo de oração. Os discípulos não sabiam orar para mover o coração de Deus. Lembrando que os discípulos também eram judeus. E aí Jesus ele entra dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês oram assim. E está aqui, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal.
não é amém. Olha para a sua Bíblia aí. É que a gente aprendeu na igreja romana, né, que quando chega bem a gente diz amém. Não, não é amém. Ainda tem mais. A questão é por que a igreja romana para bem aí no amém? Porque quando diz não nos deixeis cair em tentação, vírgula, mas livrai do mal, ponto e vírgula. Sabe o que é que vai dizer aí na sua Bíblia? Confira aí, por favor, na sua Bíblia. Porque teu é o reino. Está falando de Deus. O poder e a glória para sempre. Amém. Deu para entender? Então quando você que é de uma outra religião, que tem na sua igreja outros senhores e outras senhoras, que atribua a eles a representatividade através de uma imagem de escultura, e quando você ora para esse santo violão aqui, ó, tá vendo? Estou orando aqui para o santo violão, não sei se está dando para olhar aí na câmera. Estou orando aqui para o santo violão, eu atribuo a ele poder. Um poder que ele não tem. Primeiro, qual é o poder que ele não tem? O poder da onipresença. Ele não consegue estar aqui agora e ao mesmo tempo lá no Japão, já expliquei isso. Só quem tem o poder da onipresença é Deus. Deus Pai, Deus Filhos e o Deus Espírito Santo. Segundo, ele não tem o poder da onisciência para me pegar aqui, né, os meus apetrechos de oração, fechar os olhinhos e ficar só no pensamento aqui. Sabe por quê? Porque o santo violão aqui, ele não tem o poder da onisciência. O poder da onisciência também é exclusividade só de Deus. Quando diz que o Senhor, ele tem o poder de conhecer a nossa palavra, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso andar, o nosso sentar e o nosso levantar. Leia lá Salmo 139, que estão escrito isso, o poder da onisciência e da presença de Deus. Então nenhuma imagem de escultura, que nada é a Bíblia que está dizendo, não se aborreça comigo. É a Bíblia que está dizendo, lá em Isaías, que a imagem de escultura nada é. Nada é. Não existe vida nela. Não existe. Tá? Então eu não posso, a Bíblia me condena. A Bíblia me chama até de amaldiçoado. Você sabia disso? A Bíblia me chama até de amaldiçoado. Deuteronômio capítulo 8, 24 e 25. Leia aí, é muito forte o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8. É 8 é 7, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Ele fala lá das imagens de escultura desses deuses, que a gente não é para meter nem na nossa casa, queridos. Para que é isso, aquilo ali, a imagem dentro da sua casa, segundo o que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 24 e 25, está dizendo que aquilo ali vai ser um laço diabólico na sua vida. Aí você guarda a imagem que era do vovô, que era da vovó. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu não sirvo mais a imagem de escultura. Mas ele está lá dentro de casa, você não tem noção. Você não tem noção no reino espiritual o que acontece. A Bíblia diz que é para mim destruir aquilo totalmente, porque é amaldiçoada. Você já leu aí? Deuteronômio capítulo 7, versículo 24. Perdão, versículo 24, 25 e 26. Tá? Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Me empresta uma Bíblia aqui, pastor, rápido. Vou ler para os irmãos, para que não tenha nenhuma dúvida. Bíblia Sagrada na mão, capítulo de número 27, tá? Ó, 25 diz o seguinte, capítulo 8, capítulo 8, versículo 25 e 26. Perdão, queridos, eu estou hoje, estou que estou. Tá bom, o pessoal aqui está me dando aqui uma bronca santa, tá? É porque eu li o 8 aqui, eu já fui direto para ele. Capítulo 7 do livro de Deuteronômio, deleta tudo, vamos lá. Capítulo 7 do livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, versículo de número 25, olha a bomba, escute aí.
As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem a tomarás para ti, para que tu não te enlace com ela, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Versículo de número 26, olha a bronca. Olha a bronca. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que tu não seja amaldiçoado. Se na sua Bíblia estiver escrito anátema, a tradução de anátema é amaldiçoado, amaldiçoado. Assim como ela, a imagem, Deus amaldiçoou. E está dizendo que se você meter uma coisa dentro da tua casa, que é a imagem de escultura, isso é uma abominação dentro da tua casa. E diz assim, para que tu não seja amaldiçoado semelhante a ela, de todo a detestarás e de toda a abominarás, porque amaldiçoada é. Sabe o que eu compreendi logo num dia que eu li esse texto? Quando ele diz assim, ó, a prata e o ouro que estão sobre ela tu não cobiçarás. Então quando você vai atrás de uma imagem de escultura, porque alguém disse para você, mas não mostrou na Bíblia, né? É interessante, a religião, ela diz, ela inventa as coisas, mas ela não diz aonde está na Bíblia. É por isso que Jesus chega e diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê, pastor? Da nossa ignorância, dessa história do acho, eulogia. Você sabe quantas pessoas estão sendo hoje amaldiçoadas porque tem uma imagem de escultura dentro da sua casa? Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Pois é, deveria ler. Você deveria frequentar uma igreja onde as pessoas ensinam Bíblia para você, não aquela liturgia de todo culto, de toda missa, de toda reunião, que é a mesma coisa. Deus deixou a Bíblia sagrada porque é a boca de Deus falando conosco aqui na terra. Tem gente que diz, nós temos a imagem de escultura, mas os evangélicos têm a Bíblia. Não, querido, a Bíblia, ela não é dos evangélicos. A Bíblia é de qualquer um que queira conhecer Deus como Senhor e como Salvador. Se eu for lá para os borogodô, lá para o batedor de tambor, tem Bíblia lá no altar deles. Se eu for na igreja satânica, tem. Se eu for naquelas que tem uma reunião secreta, também tem. Então Bíblia, querido, tem em todo canto. O que falta é você ler sua Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí você não sabe, pega lá a sua imagenzinha, leva lá para o seu sacerdote, né? Joga uma água lá nela e pronto, aí você coloca lá. E tem uns que até ficam venerando. Vou ler de novo para você. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem ficará para ti, para que tu não sejas envolvido com elas, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Versículo 26, não meterás coisa abominável dentro da tua casa, para que tu não seja amaldiçoado assim como ela é. De todo o detestarás e de todo a abominarás, porque amaldiçoado é. Obrigado, querido. Obrigado. Deu para entender? Então as pessoas estão jogando palavras fora. Aí, pastor, mas eu pedi a imagem me deu. Eu pedi a meu santinho e meu santinho me deu. Não foi não, querido, foi a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele vê que muitas pessoas estão querendo chegar a Ele. Não disseram que estava no céu? Não disseram que é santo? Então as pessoas vão lá. E Deus sabe que essa pessoa não tem o conhecimento. E a misericórdia de Deus alcança o favor, alcança o milagre. A outra coisa que tem por trás disso, dependendo de onde é a imagem, o espírito de engano. É forte isso aqui. O espírito de engano, ele fica ali rodeando a imagem de escultura, sabe? Para que ele ouça a reza, o pedido que foi feito ali,
e ele mesmo vai entregar o que a pessoa está pedindo. Só que o diabo dá com uma mão e colhe com a outra. Ele sabe que o idólatra não vai entrar no reino do céu. Ele sabe que é abominação adorar as imagens de escultura e os deuses estranhos. O diabo sabe de tudo isso. Só que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. E por ser o pai da mentira e o pai do engano, tá? Tanto que em algumas denominações não fala Deus, fala Oxalá. E vá procurar aí no Google o significado de Oxalá. Oxalá significa quem dera que fosse, antes fosse. Deu para entender? Então tem duas coisas aí. Ou é a misericórdia de Deus. Eu quero crer que é a misericórdia de Deus, porque cair na mão do diabo, queridos, é muito ruim. Amém? Então nós falamos a respeito disso. Então as igrejas, elas não dizem e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino. Porque se eles disserem que pois teu é o reino, a fulana, a ciclano, beltrano, todos aqueles que eles consideram santo, já não vai estar mais lá, já não é mais rainha, já não é mais rei, né? Eu venho de religiões que se adorava reis, rei Sebastião, rei Ricardinho, rei isso, rei aquilo, e a Bíblia diz que teu é o reino. Então essas igrejas aí, desculpe se eu estou sendo muito enfático, elas não têm um só Deus. Porque se ela tivesse um só Deus, a primeira coisa que elas não fariam era adorar as imagens de escultura. Quem está entendendo? É lógico ou não é? Estou exagerando? Não, é uma questão de inteligência, é uma questão de raciocínio. Amém? Teu é o reino. Vamos para o segundo? Teu é o poder. Teu é o reino, vírgula, o poder. Então o que é que ele está dizendo? Está dizendo que o santo violão não tem poder. E não tem poder por quê? Porque não é onipresente, não é onisciente. Quem está entendendo? Né? Não é onipotente, não é onipresente, nem onisciente. Quando você conhece Deus, você conhece essas três qualidades. E eu gosto sempre de acrescentar mais um, que ele é imutável. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo para sempre. Amém ou não amém? Tá? Então essas igrejas, elas não oram, vamos chamar de oração, né? O Pai Nosso. Porque no finalzinho elas oram: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ela engoliu. E eu fico nervoso quando alguém engole a Bíblia. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz lá no Apocalipse: ai daquele que acrescentar, inversão da religião, acrescenta, ou diminuir, inversão da religião, diminui. Então note aí que a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13, no versículo 13 precisamente está escrito: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ele é poderoso, Ele nos livra do mal. Salmo 91, todo mundo gosta do Salmo 91, né? E eu costumo dizer para minhas ovelhas aqui que o Salmo 91 só tem validade para o crente que segue a um só Deus e que anda na fidelidade. Porque ele começa logo dizendo, né? Aquele, e botar as mulheres no meio também, aquelas que habitam, moram, está, nunca sai, não arreda, não dá volta, embaixo da mão do Todo-Poderoso. Aí o que é que diz o Salmo 91? Aí, direi do Senhor. Ele não diz de si próprio, direi do Senhor. E ele começa a dizer: meu Deus é o meu Deus, o meu Senhor, meu Salvador. Não é isso que está lá? Tá? A quem eu confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas asas, e debaixo de suas penas estarás seguro. Sua verdade é escudo e bronquel. Presta atenção. Amém ou não amém? Então presta atenção. Deus
Ele tem o poder, o reino e a glória. E é nessa glória que ele liquida com as imagens de escultura. Porque ele vai dizer: a minha glória, olha Deus falando, a minha glória eu não dou às imagens de escultura, nem muito menos divido com homens. Ele é Deus. Você pode aplaudir Ele por isso? Você pode glorificar? Você que está aí nos ouvindo, você pode glorificar? Aleluia, glória a Deus. Eu espero que você esteja aprendendo. Note que eu não estou falando mal de religião nenhuma. Eu estou ensinando o que a Bíblia diz. Amém ou não amém? E aí isso aqui é dividido entre 8 fases. Primeira, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós já estudamos sobre isso. Segunda, venha o teu reino, que é a submissão, segunda fase. Terceira fase, que foi semana passada, nós estudamos sobre a aceitação. Eu acho interessante falar de aceitação, porque falar de aceitação é a posição que você se torna com o passar do tempo em ser servo de Deus. Eu tenho algumas pessoas na Bíblia, como Daniel, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele não se submeteu aos decretos babilônicos. Com ele estava também, em uma outra situação, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles também foram jogados, condenados à morte na fornalha ardente, porque a ordem era para se dobrar. Olha aí, querido, se dobrar e adorar a imagem de escultura do rei Nabucodonosor. Então, quando você adora um só Deus, a Bíblia diz para você não se curvar, não adorar e nem servir. Quem está entendendo? Agora, eu falei aqui também que a questão da idolatria não é quando você adora uma imagem de escultura. A idolatria é quando você coloca na imagem de escultura ou em qualquer outra coisa que você tenha a prioridade, o sentimento. Quem está entendendo? Né? Quem está entendendo? Eu tenho muita gente aqui que era crente, depois que casou, depois que se amigou, depois que se juntou, Deus não é mais prioridade. Eu tenho rapazes solteiros aqui que até abandonar o ministério por causa das rabos de saia, abandonaram. Pastor, eu quero entregar o meu lugar e quero que o senhor ore. Mas meu irmão, rapaz, baixa da égua, o cão que te leve. Como é que eu vou orar por alguém que está negando a Deus? Como é que eu vou orar e abençoar alguém que está abandonando o ministério que Deus deu a esse cidadão? Resultado, meses depois pegou um pontapé naquilo que todo mundo senta com ela, sem a mulher, sem o emprego, sem a igreja, sem Deus, sem Jesus e sem a salvação, queridos. Sou pastor de igreja, eu sei do que eu estou falando. Aquele que me negar diante dos homens, diz a Bíblia, eu o negarei diante de meu Pai. Então, quando você tira o senhorio de Deus da sua vida, ah, pastor, meu esposo, minha esposa, meu carro, minha casa. Tem gente que não deixa ter culto na casa dele porque vai sujar o sofá, vai sujar a casa, vai sujar o porcelanato, o piso. Os vizinhos vão reclamar. Queridos, você negar a soberania de Deus, você vai ter problema. Porque nessa fase aqui, que é a terceira, que é a aceitação, que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no
no céu. E o comentário que eu deixei aqui semana passada, vou só repetir para você que está pegando o estudo agora, que diz o seguinte: se eu não me sujeitar ao domínio de Deus, logo eu não vou aceitar a vontade de Deus. E eu já disse que o maior problema do homem, o maior problema da mulher é só um: é que ele quer que a vontade dele predomine. Ninguém manda em mim, eu que trabalho, o dinheiro é meu, pastor nenhum vem dizer o que eu devo fazer. Não, querido, pastor nenhum diz o que você deve fazer, pastor diz o que você tem que obedecer na Bíblia. É diferente. A ovelha, diz a Bíblia, próprio Jesus disse que ele obedece, ou seja, ouve a voz de quem? Do pastor dele. Entenda isso. Seu marido, ele pode ser o sacerdote da sua casa, representante de Deus, e você só tem um, seu pastor. Hoje eu mandei um comunicado assim que eu gosto de mandar para minhas ovelhas, eu chamo de palavra do apóstolo. E alguém me disse o seguinte: pastor, eu sei que o senhor, ela não é desta cidade, tá? É de outra. Pastor, eu sei que o senhor está sentindo a minha falta na congregação. É interessante que o senhor que não é daqui sente a minha falta, mas o pastor que está aqui, está gravado isso, não sente a minha falta, não quer saber por que eu não estou na igreja. Encheu-se, sabe aquela ovelha que quer justificar o erro. E eu disse: querida, você está certíssima na sua colocação. Agora, faça seu dever de ovelha, independente se o outro lá vai fazer o seu dever de pastor. Não coloque as atribuições dos seus problemas, das suas adversidades, e comece a culpar o seu pastor. Porque se ele não veio aqui, a obrigação é você ir para a igreja. Não é a ovelha que segue, não é o pastor que segue a ovelha, é a ovelha que segue o pastor. Ou seja, aonde ele estiver, a ovelha tem que estar. É a Bíblia que diz. Então, como é que eu não consigo fazer a vontade de Deus? Porque o meu eu é que manda na parada. O meu egoísmo, a minha axiologia, do jeito que eu penso. Aí nós vamos entrar para a síndrome de Gabriela, conhece? Síndrome de Gabriela, a galera aqui da igreja já conhece. Fizeram uma música assim: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela, tá? Tem gente que diz assim: eu sou mais azeda do que o limão. Isso. Jesus vai te quebrar todinho. Jesus vai te quebrar todinha. É por isso que tem gente quando chega no altar: pastor, ore para o meu marido. Não vem para a igreja o infeliz, não quer nada com Deus. Eu vou orar logo é para matar, desocupar o caminho para Deus colocar no caminho da serva um crente. Não é não? Crente. Pois é, olha. Deu a entender, queridos? Eu oro: Senhor, tira. Pastor fulano estava aqui, está dizendo: pastor, está morrendo. Eu digo: amassa o barro, Jesus, amassa. Vai lá, mete a mão, tira as pedras, põe lá e faz. Aceitação. Você não gosta do Pai Nosso? O Pai Nosso diz: faça-se a tua vontade, não é a minha. Minha maior guerra com Deus é que eu queria servir Ele do meu jeito. Eu queria servir Ele com os meus maus costumes, com os meus maus pensamentos, né? Com a minha personalidade forte, não é não? Se o nego dissesse que ia me fazer, eu ia lá e fazia ele primeiro. Eu era assim. Aí Jesus diz: não é assim não, meu filho. Senão tu vai virar Deus, e eu vou ser o teu servo. Não tem umas orações que você diz assim até o dia, a hora: não, Senhor. Jesus chega e diz: você ora e não recebe, porque você só ora para o seu vosso próprio proveito. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, o modelo, disse: faz a tua vontade
assim na terra como no céu. Olha o que eu escrevi: mas quando estamos submissos ao Senhor Jesus, não colocamos a nossa vontade, e sim desejamos saber qual é a vontade dele. Amém ou não amém? Eu queria ser rápido com vocês hoje para a gente encerrar essa parte aqui da aceitação. Eu era adolescente na Igreja Batista do Marco, lá em Belém, quando eu vi um testemunho de um professor que passou muita dificuldade financeira com a sua esposa, mas ele também era pastor. E todo dia eles oravam, porque a luta, a tribulação foi muito grande financeiramente. E eles tinham o direito de receber um dinheiro que estava, digamos assim, preso, amarrado no governo. E os professores faziam greve, mas não tinha jeito. Queriam liberar só as pequenas porcentagens. E esse pastor e professor de faculdade, ele estava dando uma certa aula à noite. Presta atenção nessa história. Quando ele percebeu que uma pessoa lá no fundo não estava assistindo a aula, estava chorando. E ele conhecia aquela pessoa porque também era evangélico. Quando acabou a aula, aquele pastor e professor se dirigiu àquele aluno e disse: eu percebi que você não prestou atenção na aula, e eu estou com meu coração comovido porque você não para de chorar. E eu quero lembrar você que eu sou pastor, sou homem de Deus, homem de oração, e independente de qualquer situação que você se encontre, eu posso orar por você. Você não quer me contar o que está acontecendo? E aquele rapaz, aquele jovem senhor, depois de parar de chorar um pouquinho, enxugou as lágrimas e disse: pastor, eu tenho um filho que morreu com uma enfermidade terrível, que no Brasil não tinha cura para ele, e meu filho veio se acabar por falta de recurso humano. E a gente se sente tão insignificante com tanta gente que tem dinheiro, e eu não consegui o dinheiro para pagar o tratamento do meu filho, e ele veio a óbito. E o pastor, ouvindo aquela história, disse: então você está chorando porque você perdeu o filho? Meus pesos, meus sentimentos, eu não sabia. Ele disse: não, pastor, não é por isso que eu estou chorando. Esse que morreu já faz muito tempo. É porque eu só tenho 2 filhos. 2 filhos. E o segundo filho está agora apresentando os mesmos sintomas do que o primeiro. Aquele pastor lembrou que depois daquela luta que ele passou financeiramente, eles receberam uma carta e foram ao banco e tinham uma excelente quantidade de valores dos atrasados, das horas extras, recebeu tudo de uma vez só. E ele chegou na casa dele nessa época tão alegre, tão feliz, dizendo: minha filha, finalmente Deus liberou a bênção, olha aqui, né? Vai dar para a gente comprar o guarda-roupa novo, vai dar para a gente trocar o carro, aquela máquina que você queria, minha filha. E a esposa dele, uma mulher santa, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, fez uma seguinte pergunta para ele: meu filho, nós passamos tanta luta, só não passamos fome porque Deus é bom e misericordioso. Esse dinheiro na hora da tribulação nunca saiu. Porque cargas d'água agora, que a gente não está nem precisando tanto mais, saiu o dinheiro. E o esposo eufórico disse: não, minha filha, é porque nós passamos pela tribulação e Deus nos aprovou, isso é um milagre. Ela disse: vamos fazer o seguinte, meu bem, vamos orar, vamos botar esse dinheiro no banco, vamos perguntar para Deus qual é a vontade dele para que esse dinheiro saísse somente agora. E aí eles oraram e chegaram a uma conclusão que iam colocar o dinheiro no banco. E quando aquele pastor naquela aula estava falando com o pai, que estava chorando porque o filho morreu, e o segundo e único filho agora estava apresentando o mesmo sintoma, o pai daquele menino dizia: pois eu estou chorando, estou desesperado, porque eu já sei que o meu filho vai morrer sem socorro algum. E o pastor, que nem era pastor daquela ovelha, disse assim: fique em pé.
E ele ficou. E ele disse: não se preocupe, porque hoje pela manhã Deus colocou no banco a quantia do dinheiro que você precisa para o tratamento do seu filho. Sabe, queridos, não tem coisa melhor na vida do que a gente ser submisso. Eu costumo dizer para esse aqui tem uma frase, eu tenho a minha, porque eu fiz um curso sobre a verdadeira unção de servo. E eu saí de lá, uma coisa eu tinha certeza, tenho até hoje, que se você é servo, você não tem nada. Tudo é do seu Senhor e para o seu Senhor. Esse marido, essa esposa, esse emprego, essa faculdade, essa oportunidade que você está tendo, que você está trocando a soberania de Deus, um dia Ele te larga, um dia acaba, um dia fecha, e quem que vai ficar do seu lado? Diga aí. E quando você está sendo ameaçado de perder, ou alguém chegar e tomar, você corre para quem? Você corre para quem nunca te abandonou. Você abandonou Deus. Nós, se não tivermos vigilante, nós abandonamos Deus todos os dias, no sentido de trocar. Quantas pessoas não podiam estar cheio essa igreja para estar num curso desse, para estar aprendendo essa palavra hoje, mas alguém trocou, então deixou de receber, não é isso? E aí eu vou dizer uma coisa do meu velho pai: da onde se tira e não se põe, um dia acaba. Um dia acaba. Você viu que domingo não tinha lugar para botar mais gente aqui, apesar que a gente está trabalhando com um grupo limitado, né, de cadeiras e lugares. Nós estamos respeitando aqui a regra, né? Mas quem percebeu que a maioria das 50 pessoas que estavam aqui, quanto? 50. A maioria não eram pessoas daqui, eram pessoas de fora. E você que talvez despreze ou não está dando prioridade para a sua igreja, para o seu ministério, você tem lá seus motivos. Eu não tenho nada a ver. Eu sei da minha vida com Deus. Eu sei da minha vida com Deus. Eu sei da minha responsabilidade que Deus me deu. Amém? E sei desde que eu me converti que eu sou igreja. É eu que sou igreja, não é o prédio. Eu sou igreja, como aqueles que estão fiéis conosco aqui também são igreja. Mas eu aprendi isso. E sabe o que eu estou orando? Senhor, manda um povo novo, um povo que tenha fidelidade, um povo que tenha compromisso. Não essa brincadeira que deu aí, que baixaram um decreto. O crente não é para recolher, o crente é para avançar. É Jesus que cura, não é a cespa não. É Jesus que salva, que livra, que protege. Não é a vigilância sanitária não. Isso é muito pequeno perto do poder do nosso Deus. E o que mais me deixa nervoso, irmão, já sabe, né? É crente dizendo: mas eu não vou para a igreja porque eu posso me contaminar. Infeliz. Vou falar de novo a mesma coisa. O banco, o cabeleireiro, a feira, a farmácia, o que mais? A padaria, supermercado. Quando eu entro lá, o que mais eu vejo é crente. Você está sendo uma abominação. Você sabia disso? Você sabia disso? Você que se posiciona: não, eu não vou para a igreja porque é perigoso. Você está dizendo que teu Deus não presta, não serve. Era preferível você estar servindo às imagens de escultura do que dizer que serve a um Deus tão poderoso. E cadê o poder desse Deus? Cadê? Então, a fase da submissão, eu tenho que ter aceitação. Amém ou não amém? Tem um texto na Bíblia que a pastora Cristina gosta muito, e eu também, que diz o seguinte: se teu pai ou a tua mãe te abandonar, eu, o Senhor teu Deus,
Levanta a mão aí e adora Ele. Eu, Senhor teu Deus, jamais. Olha a fidelidade desse Deus. Jamais te abandonarei. E ainda que a mãe que amamenta, só que eu tenho 1, 2, 3. Ainda que a mãe que amamenta esqueça o seu filho de peito, o Senhor teu Deus jamais esquecerá de ti. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então eu estou dizendo para vocês que a questão de aceitação. E eu estava novamente conversando com alguém, foi ontem. Estava dizendo para ele: eu venho para a igreja todos os dias, desde o primeiro culto. Nunca paramos de fazer culto aqui, apesar da ordem ser o contrário. Fecha a igreja. Eu não fecho, eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Está muito longe de eu me curvar sobre os babilônicos. Está muito longe de eu me curvar contra as autoridades humanas. Nesse sentido aí, de fechar a igreja. Quando a Bíblia manda eu respeitar a autoridade, está falando das leis. Das leis humanas. Agora, quando toca na igreja, aí já é diferente. Porque a principal Constituição do Brasil diz que o nosso culto é inviolável. Então eu olhei para a Constituição, olhei para o que a Bíblia diz e disse: vou preso. Que eu não vou parar, e não paramos. Amém ou não amém? Não paramos. Coloquei um artigo que diz: Jesus, ao perceber de tudo que ele ia passar lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele teve medo a ponto de suar sangue. Quando ele orou a Deus, ele ora: Pai, se possível, afaste esse cálice de mim. O negócio era terrível. Ele teve medo. Mas quando ele se levanta ali, até para relaxar um pouquinho, que ele chega lá, a igreja que ele deixou para estar orando estava dormindo, representada aí pelos discípulos. E a fala de Jesus nesse texto diz: não sós capaz de orar comigo nem por 1 hora só. E é o que está acontecendo hoje nas igrejas do Brasil e do mundo inteiro. Não estão vigiando no momento tão difícil desse. Porque se você tem medo de um decretozinho que diz que você vai pagar uma multa, ou que você vai ser... Não, você não vai ser preso não. Você vai lá fazer como é que se diz? Um BO. Não é nem BO, é um boletim circunstancial. Quando nós voltamos para a aceitação, eu tenho que entender que Deus é Deus e eu só sou servo. Se Ele diz que eu vou ficar sem carro, eu vou fazer o quê? Vou me desviar? Se a minha esposa morrer hoje, eu vou me desviar? Ainda há pouco nós falamos com alguém que estava com um probleminha de dor, não veio para a igreja. Não vou. Eu olho para minha esposa que chega aqui muitas vezes com muitas dores. Mas você nunca viu a pastora faltar culto aqui. Eu falto de vez em quando, porque eu tenho um pastor Efraim para me substituir, tenho ela também, mais os nossos obreiros. Mas você nunca viu a pastora Cristina faltar. Eu não me lembro de ter visto a pastora Cristina faltar em um culto aqui. O pastor Efraim, ele não tem direito de faltar, porque ele está no aprendizado. E quando eu falto, que não é por coisas comuns, eu sei que eu estou deixando a igreja numa pessoa que eu confio. Amém ou não amém? Tá? Então, acreditar nessa aceitação. Você quer saber o que aconteceu com aquele professor? Quer saber? Eles viajaram para os Estados Unidos com o dinheiro do professor. As igrejas batistas receberam ele, porque ele é pastor, avisou lá a igreja batista que eles iam para lá, né? Chegaram lá, a igreja bancou com todo o tratamento daquela criança. Viajou o pai, a criança e o pastor. E o pastor pagando as contas extras. No final de tudo, quando foi para vir embora, a igreja presenteou a eles com as 3 passagens de volta. O pastor do campo lá nos Estados Unidos chamou aquele pastor e disse: quanto você gastou?
com esse tratamento aqui extra que você fez de passar, então a igreja vai restituir para você esse valor. E a igreja também levantou uma oferta, porque você mostrou ser um bom pastor. Eu fiquei maravilhado. Eu era adolescente quando eu ouvi esse testemunho. Amém ou não amém? Aí eu aprendi, queridos, que não é só abrir a boca e dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Oxe, quem é que sabe o que é melhor para você mais do que Deus? Ninguém. Lá nos centros espíritas de onde eu vim, sempre que manifestava uma entidade, eles diziam: quem pode mais do que Deus? Ninguém. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então, se o próprio diabo, o espírito maligno das trevas, reconhece a soberania de Deus. Quem está lembrado quando Jesus entra na cidade dos Gaderas, né? A Bíblia diz que mal ele colocou o pé na terra, porque vieram de barco, logo um demônio, né, que habitava o corpo de um rapaz, vendo Jesus, a Bíblia diz que ele, se prostrou, quer prostrar, cara no chão, e fez o que com Jesus? Adorou. Ei, você que não gosta de adorar, até o demônio adora. Deu para entender? Vou falar de novo para você aqui. Você que não gosta de adorar, inventa desculpa para não estar na igreja. Até o demônio de Gadara se prostrou e adorou. E disse mais, reconheceu a autoridade de Jesus, quando disse: por acaso vieste tu nos atormentar antes do tempo? O diabo sabe que o tempo dele está próximo. Tremendo, queridos. Amém? Então vamos encerrar por hoje. Eu falei para o irmão Dominguinho que talvez a gente encerrasse, mas não, ainda tem umas 3. Estamos na terceira fase ainda. Ux, é porque nós estamos batendo ainda na terceira fase, que nós começamos semana passada. Amém? Então, quando for as coisas de Deus, não tenha pressa. Não tenha pressa de aprender, de perguntar. Amém? Eu tenho respondido muitas perguntas que vêm pela internet. Amém? Faça a sua pergunta. Diga qual é o texto, pergunte qual é o texto, que eu mando tudo para você ter o maior prazer. Agora, você que mora na região aqui do estado do Pará, em Altamira, nesses bairros nossos, venha para cá toda terça-feira. Agora, se você é crente de uma igreja, avise seu pastor que você está vindo para cá, viu? Peça a autorização dele. Amém ou não amém? Eu gosto quando tem pastores amigos nossos aqui que dizem: pastor, eu vim para cá porque você é referência na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje uma pessoa de Goiânia que eu mandei a mensagem, ela disse: pastor, e eu digo isso para a glória de Deus, não para a minha. Ela disse: pastor, eu assisti o culto e fazia, eu estou em cima do altar, tá? Para dizer isso para vocês. E fazia mais de 2 anos que eu não vi um estudo, uma mensagem como essa, pastor. E foi o de domingo. Amém ou não amém? E sabe aquele rapaz que chegou aqui perturbado? Saiu daqui bonzinho, liberto para a glória de Deus. Amém ou não amém? Nesse mesmo domingo recebemos pessoas que já disseram, família, dizendo: pastor, nós vamos ficar aí, nós gostamos, recebemos, tá? Então, quanto tem gente desprezando a sua igreja, a sua congregação, Deus não vai ficar limitado a eles. Deus está mandando. Deus está mandando. O que é que está acontecendo, pastor? Parábola do semeador, não, parábola dos talentos. Aquele que pegou e enterrou, Jesus está desenterrando, tirando e dando para quem? Para quem está trabalhando mais. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu espero que você tenha entendido que Deus é Deus, que Deus não divide e nem permite a adoração às imagens de escultura. Se você tem dúvida quanto a isso, ore, não discuta comigo, não fique com raiva de mim. Eu, quando alguém dizia: olha, isso pode, e o outro vinha dizer: isso não pode, era dor de liderança. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fazia e faço até hoje. Se eu não tiver sabedoria, eu vou orar: Senhor, Tu é o Deus da verdade,
Um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra, né? E aí é o teu caso. Teu líder sacerdote está dizendo uma coisa e de repente chega eu, comedor de feijão, estou te dizendo outra coisa. Vá orar. Diga: Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu coração. Eu quero ser conhecedor, conhecedora da verdade. Quando eu morrer, eu quero esperar pela ressurreição dos mortos. Eu não quero ir enganada pensando que eu estava servindo a Deus. Na realidade eu estava servindo aos espíritos de engano. Vá orar. Meu dever, minha obrigação, ensinar a Bíblia. Eu não ensino religião. Nunca disse como é que é a profissão de fé aqui da comunidade batista até então, porque nem existe. Profissão de fé de igreja geralmente é feito por princípios ideológicos, não é teológico, é ideológico de cada religião. Falei aqui, né? Tem as igrejas que acham que, olha, ó, cabelão, roupão, linguão é a unção. Ora com véu, sem véu, dizima ou não dizima. Não, meu, eu fico só com a Bíblia. Só com a Bíblia. Amém? Tem gente que é tão ignorante que veio tentar me dizer: não, mas não existe pastor. Pastor é homem. Eu disse: o que é que vocês têm lá na igreja de vocês? Não, lá nós temos os anciãos. Eu digo: e ele é extraterrestre, é? Ou é homem comedor de feijão igual eu? Ancião era quando não tinha nem pastor, nem presbítero, nem evangelista para tomar conta daquela congregação da época. Então se liberava lá os homens sábios, entendidos da palavra, chamada de anciões. Mas se você pegar ancião, pastor, presbítero e evangelista, que está chamado de dirigente da igreja, eu sou apóstolo do ministério, mas quando eu subo aqui no altar, eu sou o pastor da igreja. Eu sou apóstolo quando eu vou visitar as outras igrejas, mas aqui, e o pastor da igreja tem que dar comida para suas ovelhas e água, de preferência, água roquenco, de preferência. Amém, queridos? Então, quero agradecer muito a Deus pela sua participação nesse estudo de hoje. Não fique para você. Se tem alguma coisa aí, ó, mexendo aí atrás da sua orelha, vá investigar, vá ler a Bíblia, peça um curso de teologia gratuito ou pague um para você. Amém? Porque eu sempre digo: quem estuda a Bíblia não é religião de ninguém, é a Bíblia. Pastor não engana, tem muito pastor enganando gente por aí, viu? Tem muito padre enganando gente por aí. Agora eu já vi padre cabra macho que prega o evangelho. Eu conheço muitos padres que ensinam o evangelho bonitinho, papai e mamãe. Agora, em todo canto tem uns errados, não tem? E aí nas igrejas também tem. Então, para mim não seguir os errados, eu sigo a Jesus. Minha posição é de servo. Minha meta é ser obediente. O meu alvo é ser fiel. E o resultado, morar no céu. Isso dá mensagem. Já dei até os tópicos aí. Amém ou não amém? Então, o eixo da Terra, dizem os cientistas, que a Terra está fora de sua órbita por causa do eixo. O eixo do crente que já nasceu de novo é Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas te serão acrescentadas. Deu para entender? Aquilo que você conquistou vai permanecer, e aquilo que você nem tinha vai ser promessa de Deus acrescentada. Amém? Então não fique com raiva de mim, não venha para cá me apedrejar. Minha obrigação é só ensinar a Bíblia. Se aonde você está não estão lhe ensinando, corre para cá que eu ensino. Aqui eu ensino. Hoje eu ouvi um elogio de uma irmã: pastor, eu não estou congregando porque eu estou ferido. Jesus cura qualquer ferida humana, física e espiritual. E eu vou aí daqui a 15 dias e vou conferir as minhas ovelhas, e eu quero a senhora lá, se a senhora quiser, morar no céu. Sabe por que eu lhe amo, pastor? Porque eu sou puxa a nossa orelha. Eu vou estar lá sim, pastor. Eu vou pedir perdão para Deus, eu vou me reconciliar com a igreja. Ei, você pode até falar mal da minha esposa perto de mim,
Eu posso até não dar um supapo na sua orelha, mas eu não quero mais você como meu amigo. Quem não gosta da noiva, não gosta do noivo. Quem não cuida ou gosta dos meus filhos, também não gosta do meu filho. Hoje eu liguei para uma ovelha minha e disse: cuidado com esse cidadão cabra safado, diabólico. Nem pare para conversar com ele. Minha obrigação é defender minhas ovelhas. Agora, você não gosta da noiva. A noiva quem é? A igreja, a eclésia. Quer morar no céu? É igual a nora que não suporta. É igual a sogra que não gosta do genro. Vão morar junto, vai dar o quê? Vai dar chumbinho na comida, não vai não? Amém, queridos? Então eu tenho que gostar da igreja. Eu tenho que entender que chova canivete, a Bíblia diz para mim não abandonar a minha congregação. Dê no que dê. Porque se eu estou doente, Jesus cura. Se eu estou perdido, Jesus vai fazer eu me encontrar. Se eu estou doido, retardado, Jesus vai... Vocês viram a oração que eu fiz domingo pelo rapaz? Simples. Senhor, trabalha a mente dele agora. Agora. Vai nas faculdades mentais agora. Pronto. Se tinha nóia, maconha, seja lá o que for, foi embora. Saiu daqui, não foi? Abraçando a gente, dizendo: domingo, pastor, eu não posso ir na semana, mas domingo eu estou aqui. Pronto, amém. Espero que Deus, através do Espírito Santo, faça a obra na vida dele. Vamos orar? Coloca a mão no coração. A oração qual é, pastor? Me dá sabedoria, Senhor, e temor do teu nome, para mim entender que qualquer pessoa que diga não vá para a igreja, essa pessoa não está falando pela boca de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. E eu sempre costumo dizer para minhas ovelhas que dentro de uma casa precisa de no mínimo um crente fiel, para Deus poder fazer a obra do resgate, da cura, da libertação e da salvação. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Te pedimos, Senhor meu Deus, muita prudência, muita sabedoria de tudo aquilo que nós temos ouvido e visto. Porque lá em Hebreus capítulo 2 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para a palavra, que primeira foi pregada pelos anjos, depois por nós, os seres humanos. Por isso, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, fortalecimento, para que, Senhor meu Deus, nós venhamos temer mais o teu nome, sermos mais servos e servas. E sexta-feira, Pai, nós estaremos aqui para lutar e orar por alguém. Nós estaremos aqui, Senhor, na posição do servo justo, da serva justa que ora, e que a oração deles tem muito poder nos seus efeitos, Pai. E eu convido, Senhor meu Deus, desde já, as pessoas que estão aqui e todos os nossos ouvintes, amigos do Evangelho, servos do Deus vivo, que estão, Senhor, hoje através dessa transmissão, que sexta-feira, 19h30, nesse mesmo canal, Senhor meu Deus, que hoje nós estamos usando o Facebook, nós estamos usando, Senhor, o YouTube, para que, Senhor, essas pessoas junto conosco, ou de dia ou de tarde, mas no momento que elas ouvirem essa palavra, o pleno conhecimento do Evangelho, sem dogma, sem costumes, sem religiosidade, apenas a pureza do Evangelho, seja, Senhor meu Deus, conhecido deste homem e desta mulher. Por isso nos abençoa, para que aqueles que estão firmes continuem mais firmes ainda, para aqueles que estão vacilantes que se firmem, para que estão desviados que se reconciliem, para que estão perdidos, Senhor, que venha buscar o caminho verdadeiro que é Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor meu Deus, por aqueles que estiveram conosco até o momento. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos levitas que estão conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e tuas filhas que vieram hoje, ouviram a voz do seu pastor
estão aqui, meu Pai, justificados para serem ricamente abençoados, Pai. E eu te peço sobre a vida deles toda sorte de bênção, seja humana, seja física, seja espiritual. Eu estou orando junto com a tua igreja, Senhor. E se nesse momento tem alguém que está precisando de uma intervenção divina, que nesse momento, Senhor, seja visitado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que tu continue visitando a vida do Peregrine, meu Pai, nosso amigo, que está lá no Mato Grosso, que deu testemunho, Senhor, que há mais de um dia estava com febre, e depois que ele recebeu a oração, ele disse que ele sentiu o alívio, a febre foi embora, a suadeira deu, e deu até vontade de comer, coisa que ele não fazia, Pai. Por isso, eu, não só ele, mas muitos que precisam nesse momento da libertação, nós, meu Deus, oramos para que os teus anjos vá até onde eu não posso ir, até onde a nossa igreja não pode ir, Senhor, e que eles sejam curados e restaurados, até aqueles que estão presos, Senhor, em penitenciárias e prisões, se resolverem aceitar Jesus e mudar de vida, e ter uma vida transformada, e ser um evangelista, um pregador do evangelho, seja homem ou mulher, que eles possam, Senhor, receber a libertação dele por esses dias, para que eles lembrem que foi essa oração agora, esse pacto de fé deles com Deus, que, Senhor meu Deus, o libertou. Assim, meu Pai, abençoa nesse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu peço uma bênção especial também, Senhor, a todos os nossos mantenedores, aqueles, meu Pai, que ofertam e dizimam aqui, e até aqueles que de outra cidade, outros estados, e até pessoas que não são membros desta igreja, fizeram votos com Deus de trazer a bênção financeira para abençoar esse trabalho, para continuarmos, Senhor, aqui. Nós pagamos aluguel, e a luz que nós consumimos não é de graça, Senhor. Por isso tu tem levantado homens e mulheres que têm sido tocados pelo teu Espírito Santo para trazer suas ofertas, seus dízimos, seus votos. E a nós, Senhor, dirigente desta igreja, nos dá sabedoria, e sabedoria, Senhor, do céu, para administrarmos aquilo que tu coloca na mão da tua igreja. Assim nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? A última dica para você é: qualquer oração que você termine, você diga em nome de Jesus, amém. Porque Jesus ensinou que toda oração feita no nome dele, não é no santo violão, é no nome dele, tá? Orando ao Pai com fé, o Pai vai conceber a bênção. Jesus diz assim um negócio lindo que eu gosto muito: aquele que me amar, o Pai vai honrar. Amém? Então eu espero vocês que estão aí pela internet, sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus.